vamos lá. Falando em dores, falando em corpo, a gente sempre fala, eu sou uma que fico no seu pé falando da importância de fazer exercício físico, né? E a gente realmente precisa fazer exercício físico, eu digo que não é uma escolha. Tem gente que me pergunta, Cláudia, como é que você tem ânimo e gosta tanto de ir à academia? Gente, não é querer, gostar, ter ânimo, é fazer porque tem que fazer, não é uma escolha. Não existe isso, eu escolho fazer exercício. O nosso corpo foi feito para a gente usar, para fazer exercício, né? Para cuidar bem. Como a gente escova dente, toma banho, a gente precisa também fazer exercício físico. Agora, eu fico muito contente porque as descobertas não param e a medicina, ela está em constante evolução. E hoje, a gente sabe de coisas que a gente nem imaginava lá atrás. E tem coisas que a gente nem imaginava e que já hoje é sabido e que podem nos ajudar muito, inclusive, na escolha do exercício correto, tá? Tem gente que faz exercício e se machuca muito, tem gente que faz exercício e não consegue um bom rendimento e talvez seja porque o exercício tenha sido escolhido da forma errada. A gente, através do estudo genético, consegue descobrir qual é o exercício certo para cada pessoa. É isso. Vamos ver se eu estou entendendo bem. Quem conversa melhor com a gente sobre esse assunto é o Dr. Leandro Chimba, médico do esporte da Seleção Brasileira de Futebol Feminino. Chiaretto Costa, que é consultor de atividades físicas e esportivas do projeto de genética Atletas do Futuro, e o Márcio Marconi, que colheu o DNA dele para fazer o teste genético e aderiu ao treinamento físico orientado a partir desses resultados. Vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto tão interessante. Sejam bem-vindos, doutor. Obrigada por estar aqui. Uma alegria te receber. Obrigada. Muito legal a gente trazer essas novidades. Muito bem-vindo. Como vai? Deixa eu só decorar aqui quem que é quem, porque acabei de conhecer esses três, tá? Mas uma alegria recebê-los. Eu sou o Leandro. Você é o Leandro. Sou médico. Márcio. Eu sou o preparador físico, sou o Chiaretto. E o preparador físico. Eu tenho aqui o médico, o atleta e o preparador físico, tá certo? Então vamos lá. Quer dizer que existe, então, fazer um teste para descobrir qual é o melhor exercício para o nosso corpo, é isso? Sim, a gente estuda isso lá na Unifesp, né? Começou com um projeto Atletas do Futuro, o professor João Bosco Pesqueiro, que idealizou tudo isso aí em 2009, né? Então, ele queria fazer com que as crianças tivessem uma maior adesão ao esporte. Então, daí que surgiu tudo. Muito legal. E aí, com isso, ele foi coletando DNA de muitos atletas brasileiros, né? Atletas olímpicos, atletas de alto rendimento. E para entender isso, em 2013, o Chiaretto foi aplicar isso na prática para ver como funcionava, né? Que a gente tem um banco de dados nesse projeto de mais de 2.000 atletas de alta performance. E junto com o Chiaretto foi descoberto assim, como usar isso a favor da pessoa. Então, baseado na genética hoje, a gente consegue dar um direcionamento. A gente não vai escolher o esporte que a pessoa quer, né? Mas assim, dentro do esporte, por exemplo, você, Cláudia, gosta de fazer musculação. Perfeito. Na musculação, que tipo de exercício, que tipo de treino que você vai se encaixar melhor para o seu perfil genético. E com isso a gente consegue diminuir o risco de lesão, né? E melhorar um pouquinho o seu rendimento, né? Melhorar seu treino, você vai se sentir melhor com aquilo. Se a gente pega uma pessoa que é sedentária, procurando uma qualidade de vida melhor, mais saúde, né? Tá hipertenso, diabético, né? E precisa fazer atividade física para aquilo, qual que é o interessante que a gente pode fazer com a genética? O que eu pego muito no consultório? A pessoa começa a treinar, aí acaba desistindo depois de um mês, porque machucou, porque está com muita dor, porque isso não é para mim, né? E de repente eu acredito que com o perfil genético e a gente conseguindo orientar melhor o treino, ela vai se sentir melhor, vai ter um pouquinho menos de dor, vai se adaptar melhor àquele tipo de treino e com isso vai ter uma adesão maior àquele esporte que ela escolheu. E com isso ela vai poder promover a saúde dela para um nível um pouquinho diferente aí. Perfeito. Foi assim que aconteceu contigo? Eu era sedentário até o ano passado e nunca tinha feito esporte, nem academia, nada, e eu decidi que era hora de começar algo, né? E eu comecei a frequentar a academia, instruído, e durante mais o final do ano, assim, foi me orientado um treino de resistência.
estava tendo um certo resultado, assim. Mas aí conheci o teste genético, fiz e vi que o meu resultado, eu tinha mais aptidão à força. E eu mudei o treino, também assistido, para musculação. E eu vi que o resultado foi rápido para mim, né? Não tive nenhuma lesão, nada. E desde então é o que eu tenho feito, assim. Não sou atleta. Mas você está fazendo o exercício certo para a sua genética. Exatamente. Como é que foi esse exame? Exame de sangue? Não. É exame, coleta de DNA pela bochecha. Ah, da saliva. É um swab. É um swab oral, tipo um cotonete. Cotonete. Você passa por dentro da bochecha, esfrega bastante para pegar a célula e envia isso para o laboratório. É E a super gente trouxe simples. um para você. Ai, que legal! Dá para fazer agora, mas não vai sair o resultado agora, né? Não, o resultado não sai agora, mas a gente te manda. Ai, que ótimo, que coisa Se você boa. quiser, você vai ver como é fácil e você coleta sozinha aqui. Muito legal, adorei, muito obrigada. Agora, eu não sei, mas eu tenho a sensação de que você, como preparador, deve ter se surpreendido ou fica surpreso com alguns resultados, né? Porque eu não sou preparadora física, mas olhando para o Márcio, eu já pensaria como alguém te instruiu. Eu falei, cara alto, comprido, longilíneo, vamos fazer um treino de resistência para ele, né? E de repente não era força. Aconteceu isso com você? Acontece muito, acontece muito. Na verdade, quando a gente começou a usar esse teste, eu comecei a colaborar com essa pesquisa do Atletas do Futuro em 2011. E em 2013 a gente começou a usar em atletas. E quando você faz o teste, você se engana muito. Na verdade, em atletas, essa frequência ela é mais comum, como a gente imagina que é, só que aí você tem as surpresas. E no meio de um grupo que você achava que era só de força, tem um de resistência, tem dois. No meio de um que era todo mundo teoricamente de resistência, aí você tem um de força. E isso no alto rendimento provoca um desequilíbrio muito grande. E às vezes o médico está fazendo o trabalho dele bem feito, o preparador físico, o fisiologista, todo mundo da comissão técnica está fazendo bem feito, e ainda assim o resultado não é bom, ou alguém se machuca sem às vezes ter nenhuma explicação. E o primeiro efeito colateral de adequar o treino ao perfil genético em atletas foi zerar a lesão de partes moles, que é músculo e elementos da articulação, ligamento, tendão. Durante 3 temporadas, o resultado que a gente teve no basquete profissional do Palmeiras foi que a gente não teve mais lesão. Gente, isso é fantástico, que ganho! Doutor Leandro, que é médico da Seleção Brasileira de Futebol Feminino, deve estar sendo uma experiência muito boa, eu acredito. Foi, na seleção, a gente acabou aplicando o teste, foi em 2018, em algumas meninas, tudo foi interessante porque, como o Quereto falou, né, a gente imaginava um perfil que era dominante, realmente foi. Então, a gente constatou que o tipo de treinamento que a gente fazia era algo que já era o previsto, era adequado para a grande maioria. Totalmente adequado. Mas tinha uma ou outra menina no elenco, né, que eu não posso citar nomes, que realmente tinha um perfil que destoava bastante. E a gente foi ver que eram meninas, principalmente de categoria de base, assim, que acabavam tendo mais dor, né? Dor tardia pós-treino, às vezes até umas lesões mais leves que você tinha que afastar um pouquinho ou diminuir um pouquinho, tirar uma parte do treino para evitar a lesão. E a gente não sabia por quê, né? Porque a gente faz o controle de tudo que você possa imaginar, né? Alimentação, descanso, sono, faz recovery, faz assim tudo, hidratação. E mesmo assim, aquilo a gente não conseguia ter um controle bem legal. E aí a gente acabou adaptando algumas coisas e o resultado foi muito interessante. Muito legal. Quereto, esse tipo de teste já tem sido usado com bastante frequência nos clubes de futebol, por exemplo, nos de basquete, em outros esportes? Olha, ou ainda não? Na verdade, a genética é uma companheira nova do esporte. Então, a gente fala de 10 anos que a gente está aplicando isso de forma de pesquisa, né? Mas é pouco tempo ainda. Então, a gente pesquisou no futebol profissional e na base, no basquete profissional e na base, e outros em atletas de esportes diferentes. O resto do mundo também está se fazendo isso.
Mas ninguém ainda obteve aquilo, pelo menos alguns grupos internacionais já entraram em contato com a gente, dizendo que a nossa experiência ela é singular. Ninguém ainda pegou teste genético, colocou no alto rendimento e teve uma resposta desse nível. Isso é uma coisa do Brasil? Nossa, da Unifesp. Olha que... agora eu entendi que é da Unifesp. Olha que um projeto que se desenvolveu na Unifesp e assim, a pesquisa ela não acabou, mas ela ficou um pouco estacionada, né? E depois veio a pandemia, só que aí começaram equipes nos procurar, atletas individualmente nos procurar, e a gente começou, eu prestava consultoria de aconselhamento genético, de orientação de treinamento baseado no perfil genético, o geneticista, o médico, a gente foi fazendo isso individualmente e a gente teve a ideia de lançar uma startup, que é o que a gente fez semana passada. Como chama? Physiogene. Physiogene. A gente trouxe uma sacolinha para você aqui da Physiogene. Muito obrigada. Que legal, gente. E eu tô aqui já pensando, porque assim, a gente vive num país onde acho que a grande maioria dos meninos, por exemplo, sonha em ser jogador de futebol. E muitos pais investem nisso. Eu conheço um pouquinho desse mundo e eu vejo que esses meninos saem de casa, muitas vezes, com 11, 12 anos, 13 anos, e fica lá, mora a vida inteira num centro de treinamento, para, quem sabe, ser jogador de futebol. Mas se ele não passa por um teste desse e faz alguma coisa errada, tem uma lesão, todo esse investimento, essa doação de tempo, de vida, de convívio com a família vai por água abaixo. Porque ele pode se lesionar e ficar fora do esporte, né? Quer dizer, seria maravilhoso que antes de qualquer coisa todos fizessem esse teste. Eu acho muito interessante, assim, é lógico que a tecnologia ela é nova, então ela não é tão barata. É isso que eu ia perguntar para você agora. Mas também não é tão cara, entendeu? Então, para a equipe... Mas a gente pode falar preço? Pode. Quanto custa um teste genético? Olha, o nosso teste mais barato hoje custa R$740. Tá. Mas a gente estava agora na feira do Comitê Olímpico Brasileiro e a gente conseguiu fazer um preço de feira de 475, que já é bem mais acessível. Bem mais acessível. Mas eu penso que para o ganho que isso tudo pode gerar lá na frente... Exato. Né? E você faz uma vez na vida. Então... Agora, em que fase de idade que seria o ideal fazer esse teste? Eu quero que vocês respondam, e inclusive se é útil para quem já tem mais idade, para os mais idosos, mas daqui a 2 minutinhos, vocês me dão esse tempinho? Claro. Então tá joia. Gente, que papo bom, né? Eu gosto da gente entender aí essas novidades. Vamos lá, deixei uma pergunta aqui no ar, né? A partir de que idade esse teste genético pode ser feito? Olha, eu acho que no início da prática esportiva, já é interessante se saber, porque o nosso teste você faz uma vez só, não faz mais de uma vez, vai fazer agora e depois treinou e daqui a 10 anos faz de novo, não precisa. E até qual idade seria indicado, seria benéfico? Para qualquer pessoa que quer fazer exercício físico. Então, porque a gente, no treino de força, por exemplo, que é o treino de musculação que a gente faz, não existe só um tipo de musculação. A fibra muscular ela é capaz de desempenhar 3 tipos de força. Que é a força máxima, essa que é a tradicional, que se levanta peso na academia. A potência, que é força em velocidade, né, que você levanta peso em velocidade, o levantamento de peso, ou muitos saltos, né? E a força de resistência, que é quando a gente se prepara para ter força durante muito tempo. Aí você reduz a carga, aumenta a quantidade de repetição, às vezes a velocidade. Existem várias estratégias. Então, se eu tenho 40, 50, 60, 70 anos e vou começar a fazer um trabalho de musculação, é interessante que eu saiba como é que meu corpo está preparado para fazer essa ou aquele tipo de musculação. Então, não tem idade. Quando a gente pensa em história genética, a gente pensa e confunde um pouquinho a coisa da hereditariedade. Mas tem relação? Porque, assim, a gente tem lá no nosso DNA um pouco dos DNAs dos nossos antepassados, né? Tem a ver, assim, com o que foi o pai, o avô, a bisavó? Não, com certeza. Você vai herdar os genes dos seus pais, dos seus antepassados, né? E isso que vai determinar algumas características fundamentais. São os genes que vão determinar se você vai ser um atleta ou não, um atleta que vai se destacar muito? Não, né? A gente fala que é multifatorial, né? Mas obviamente que com um mapeamento genético você consegue determinar algumas coisas. Por exemplo,
No projeto Atletas do Futuro, a gente produziu um trabalho no basquete, onde a gente conseguiu ver que, dependendo da posição do jogador, existe um tipo de perfil genético mais dominante naquela posição. Então, se você for pegar uma criança que vai jogar basquete, que tem algumas certas características, e de repente ele tiver um perfil daquela forma, você vai poder direcionar um pouquinho mais, de repente, para aquela posição, ou se ele for numa posição diferente, você vai ter que fazer um tipo de treino que vá ser adequado para o perfil dele, mas que também seja para a posição. O que eu quero dizer é o seguinte, o perfil ele não vai definir tudo, tá? Mas ele vai direcionar muito a gente. Eu entendo a genética como uma ferramenta extra, da mesma forma que no alto rendimento a gente faz diversos tipos de testes, seja de resistência, seja plataforma de força para ver recuperação, qualquer coisa assim do tipo. A genética é uma ferramenta a mais para a gente ajudar o atleta a se enquadrar melhor, porque hoje a gente fala em individualidade para qualquer pessoa, seja alto rendimento ou seja uma pessoa normal, né? Vamos dizer assim, que não é atleta, que é um atleta de final de semana, que é um atleta recreativo. Então, se você individualizar, a sua chance de ter uma assertividade maior naquilo, né? Acertar o tipo de treino, promovendo a saúde ou promovendo o rendimento, vai ser muito maior. Perfeito. Já aconteceu, então, de ter que mudar a posição de um jogador, sei lá, jogava na zaga, era um cara mais forte, era mais, se achava, né? Tava ali. Mas aí você percebeu no teste que ele é do desempenho. Aí, de repente, você fala, não, vou colocar esse lá no ataque e vou treinar esse outro lado? No período de pesquisa, eu não sei se você ia falar o mesmo exemplo. No período de pesquisa teve um caso muito interessante que aconteceu ali em 2015, 2016, mais ou menos, antes da Olimpíada do Rio. Uma equipe de televisão nos procurou para fazer teste em 2 atletas. Era um menino e uma menina que eram do atletismo. E eles queriam fazer o teste para saber qual era a predisposição em cima dessa pesquisa que a gente estava fazendo. E o resultado foi que eles tinham uma predisposição para atividades de alta velocidade, que eles tinham um score de força muito elevado. E aí os dois eram dos 100 e 200 metros rasos. Tanto a menina tinha sido, acho que, campeã juvenil mundial, ou medalhista mundial, e o menino ia para a Olimpíada do Rio, ia competir a Olimpíada do Rio. E aí depois o menino contou a história dele, que ele tinha treinado, ele era magro, alto, ele tinha treinado por 4 anos em provas de meio fundo, provas mais longas. E aí não vinha bem o resultado e uma vez o técnico resolveu fazer o teste contrário, fazer ele treinar um pouco de velocidade. Começou a se dar bem e foi para a Olimpíada. Então, se esse teste tivesse sido feito no início, ele não tinha perdido 4 anos. Porque desde sempre ele estaria treinando velocidade. Então, hoje, quantas crianças a gente não perde esse tempo de preparação em vários esportes? E aí chega na pessoa comum também. Então, o teste no início do exercício físico, por exemplo, o Márcio treinou, eu preparo o treino dele. Então, ele treinou 4 meses, a gente achando que ele tinha um tipo de perfil, mais voltado para resistência e tal. Quando a gente fez o teste, aí a gente viu que ele suporta bem um treino de força máxima, porque eu já trabalhei numa grande rede de academia e existe uma evasão muito grande na sala de musculação. O professor faz tudo certo, mas as pessoas às vezes sentem muita dor, demoram a se recuperar, às vezes afeta o sono. O doutor Leandro pode até explicar melhor. O teste vai mudar, vai mexer até nessa questão de o exercício indicado não só melhora o treino, mas melhora toda a qualidade de vida? Doutor Leandro, Leandro, pode falar melhor. Com certeza, porque se você vai ter uma recuperação melhor daquele treinamento, né, se fizer um ciclo de treinamento adequado, você vai se sentir melhor durante a semana inteira. Tanto disposição, tudo. Tem gente que às vezes pode ser que tenha um perfil mais de resistência e ficar fazendo força lá na academia, que a gente vê que o mais comum é aplicar força. Às vezes tem gente que fica muito dolorido, não consegue nem subir uma escada depois de um treino de perna. Será que aquele treino foi realmente adequado? Será que precisa sentir toda aquela dor para você ter o melhor rendimento? Eu já tive uma paciente uma vez que, fazendo agachamento, eu sou especialista em joelho, ela arrancou toda a cartilagem do joelho. Assim, será que ela teria realmente um perfil de força e estava pegando uma força que não deveria ter pego e aquilo acabou prejudicando, ela precisou passar por uma cirurgia por conta de um treinamento errado?
Não dá para saber, né? Que eu não fiz o teste nela, não fiz, mas de repente são lesões e erros de treinamento que poderiam ser evitados e a pessoa não teria que ter passado por uma cirurgia. Olha aqui, gente, que demais. Tá vendo como a evolução traz coisas maravilhosas? A tecnologia nos ajuda muito? Bom, só pra gente finalizar, eu fiquei com uma dúvida. Dá pra medir o quão bom será esse atleta através desse teste? Não. Não. Aí depende de outros resultados, né? De você, do talento, da dedicação, do entendimento que a criança, que o adolescente vai ter do esporte. Aí o cognitivo, aí tem outros aspectos que são ambientais. Mas a gente queria deixar com você o teste. Deixa eu ver. Você vai ver que você vai fazer com muita facilidade. Eu mesma faço, É a autocoleta. coloco aqui de volta. Isso tem um saquinho aí que você Aí eu manda vejo o pelo- resultado aqui mesmo, não? Não, você põe no saquinho e manda pelo Você vai correio pro para o laboratório. Que legal! Olha que joia! Mando pelo laboratório e depois vocês me mandam de volta o Você resultado. quer coletar aqui para você? Quero. Funciona? Vou coletar já, tá, gente? Vamos lá. Então, isso aqui é um Assim suave, já faço tá? direitinho. Aqui é o cotonetinho que você vai passar na sua bochecha. Tá. Esse frasquinho, ele tem um líquido aqui dentro. Então, assim, você vai coletar, aí vai abrir isso com cuidado para o líquido não cair sempre virando Pezinho. para cima. Tá. E aí vai colocar o cotonete Virado pra baixo. Joia. Bora fazer o exame? Gente, eu adorei. Muito obrigada. A gente que agradece. Muito a oportunidade joia. de falar sobre isso. Nossa, importantíssimo. E essa questão da cirurgia, né, que o doutor falou. Esse fica em pé, esse daqui eu Isso. Não, ao contrário. Vira. Viro? Isso. Aí passa Enquanto na ele tá bochecha, fechadinho, você vai passar na bochecha. por dentro. Ah, enquanto tá fechadinho aqui. É. Esfrega bem as células, dá uma girada nele, uns 10 segundinhos de cada lado. Do outro lado também. Pode passar do outro lado da bochecha, da boca. Vocês já viram isso na televisão? Uma coleta de DNA. O coleta de DNA. Ótimo. Agora, Aí agora eu abro, abre, Gira. giro, viro vira para baixo, Fecha. rosqueia. e pronto. Agora dá uma mexidinha Balança. para o líquido estabilizar o DNA. Acabou. Teste feito. Depois eu vou contar pra vocês o resultado. Nós vamos te enviar o teu resultado por e-mail. E aí eu vou mostrar pra vocês aqui, porque vai ser muito interessante. Eu quero muito saber, porque é isso que você falou, né? Às vezes o exercício errado pode ocasionar aí numa lesão e comprometer toda a qualidade de vida de quem faz. Não fazer exercício não é a opção, nunca. Tem que fazer, mas tem que fazer o exercício certo. Exato. Perfeito. Amei, muito obrigada. Agradeço. Vou passar os contatos para vocês, tá? Eles estão no Chiareto Costa, que é o Instagram do Chiareto, que é o preparador físico. Ah, tá. Não, tem vários contatos. Peraí, então deixa eu passar primeiro do Chiareto Costa, que é preparador físico e pesquisador. Chiareto Costa, com CH e 2 T's. E tem o fisiogene.dna, que é da startup. Fisiogene.dna. Qualquer dúvida, o WhatsApp é o 119 8540-2363. Dr. Leandro Chimba, que é ortopedista e médico do esporte, ele está no Lechimba, com SH, Lechimba, e o site é drleandrochimba.com. E o Márcio, que é especialista em TI, quer deixar algo... A gente vai te perturbar, porque problema com computador todo mundo tem também, não é só com o joelho, não. Quer deixar o contato? Não, eu tô É? tranquilo, eu vim como... Então tá jóia. Muito obrigada a todos, foi uma alegria que agradece. grande recebê-los, viu? Obrigada pelo teste, amei Amamos também, viu? e até a próxima. Até a próxima. Obrigada. pela oportunidade. E as empresas aí, os empresários todos desses atletas, a gente tem que entrar em contato com essa Fisiogene, né? Fisiogene, Pra fazer Fisiogene. esse exame, porque você tem que investir no seu atleta da forma correta, porque tá gastando uma grana com ele. Investindo, aí o cara se machuca porque fez errado, É de seu jeito. investimento foi pro brejo, né? É. Contem comigo. Obrigado. Adorei. Obrigado. Muito legal.